Fala galera, tudo bem? Estamos aqui na Top Litoral hoje para fazer um tutorial aí da Empresa Fácil. Essa aqui é uma parceria da Top Litoral com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para levar a vocês, principalmente aí os novos empresários, as pessoas que vão abrir as empresas, os empreendedores de Itanhaém, os contadores de Itanhaém. Nós vamos ter aqui um tutorial passo a passo da Empresa Fácil. Eu quero agradecer aqui a Mitra, em nome do Matheus, que está aqui representando aqui a empresa, que está fazendo aí vamos dizer assim, o início desse trabalho, né, da Empresa Fácil. Não é isso, Matheus? Isso aí. Rogério, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente conseguir fazer essa divulgação, até para a operação, né, facilitar o acesso do pessoal. A gente, em nome da Mitra, agradeço a oportunidade de a gente poder estar divulgando o funcionamento da plataforma. O que é essa plataforma? De maneira bem rápida, diga para quem está em casa o que vai facilitar para os usuários da cidade de Itanhaém, as pessoas que querem abrir ou encerrar a empresa na cidade. Vamos lá. A Empresa Fácil, ele é um software online de abertura, alteração e encerramento de empresa. Então, o sistema está disponível no site da Prefeitura, desde a data de ontem já. E ele funciona para facilitar a vida do contador, do empreendedor, na abertura, alteração, encerramento dos cadastros, na gestão dos alvarás de funcionamento. A gente vai ter a oportunidade de passar, é um software que trabalha integrado, um sistema integrado à junta comercial, integrado aos sistemas da prefeitura. Então, ele vem para reduzir o tempo, para acabar com o processo físico. Então, para facilitar e, né, a gente fala até o desenvolvimento da cidade, né, porque você tira a burocratização do processo e você acelera o tempo da devolutiva e a facilidade do empreendedor de conseguir constituir sua empresa no município. Isso aí, já vamos iniciar aqui, pedir para a produção colocar aí o início. Qual que é a primeira tela que o cidadão vai ter acesso? Na verdade, para entrar, antes é uma tela da Prefeitura de Itanhaém, não é isso? Você entra lá no www.sp.itanhaém.sp.gov.br. Vamos entrar desde o início para a galera ver. Aliás, era importante antes dessa tela ter a tela. É essa direto? É que eles não vão saber chegar aí, né? Tinha que ter a tela da Prefeitura. Mas vamos lá, beleza, galera. Ó, na Prefeitura, vocês vão ter um ícone chamado Empresa Fácil. Você vai clicar e vai estourar essa tela aí. Vocês podem colocar lá para mim, produção, lá estourar na TV lá para mim, por favor? Exatamente, isso. Você sai da tela lá da www.itanhaém.sp.gov.br, você vai entrar no ícone chamado Empresa Fácil. Nesse ícone vai estourar essa primeira tela, não é isso, Matheus? Isso, essa é a tela inicial do sistema, tá? Está disponível no site da Prefeitura e a partir dela você tem todas as movimentações que o contribuinte, o contador pode fazer na plataforma a partir dessa tela inicial, tá? E aí o que eu faço aí? Sou a primeira vez que eu estou vendo essa tela. Vamos lá. A gente procura sempre mostrar, o Empresa Fácil, ele traz a facilidade para o contribuinte. Vou tentar ser sucinto aqui para a gente conseguir contextualizar. Hoje no Brasil, a etapa, né, falando até no estado de São Paulo, a etapa para constituir uma empresa, ela se faz em 5 etapas. Então, a primeira é uma fase de viabilidade de uso do solo, onde o contribuinte, contador, ele tem que solicitar a junta comercial um pedido de viabilidade que é respondido pelo município, que nada mais é do que a prefeitura falando, pode ou não pode exercer essa atividade nesse local que você pretende. Depois ele passa pelas fases federais e estadual, que é a fase da Receita Federal e da junta comercial. E depois disso, ele volta para a prefeitura para fazer a inscrição municipal e depois o licenciamento para o fim chegar na alvará de funcionamento da empresa. Então, o primeiro passo é a viabilidade. O que o Empresa Fácil ele proporciona para o contribuinte na viabilidade? A gente constituiu, e até com a Prefeitura de Itanhaém, o Empresa Fácil ele é um sistema que ele é georreferenciado, ou seja, todos os imóveis da cidade estão georreferenciados dentro desse sistema. Então, a Prefeitura passa agora a saber exatamente em qual imóvel tem uma empresa constituída.
E para isso também, para o contribuinte, a gente facilita a consulta, ou seja, aquela viabilidade onde ele questionava a prefeitura se pode ou se não pode atividade no local, ele passa a ter uma consulta pública aberta 24 horas por dia, em que ele pode consultar e verificar se a atividade que ele quer fazer, antes mesmo dele dar o início nesse processo, na junta e tudo mais, se ela pode ou se ela não pode no município. Então essa é a primeira coisa que a gente quer apresentar, essa ferramenta que já facilita ele anteriormente à Constituição a saber se ele vai poder ou não exercer atividade no local. Tá, então essa primeira fase é da viabilidade. Isso. Então, vamos lá para o sistema. A gente tem essa consulta de viabilidade. Então ali no ícone consultas eu tenho tanto a consulta de viabilidade por atividade e a consulta por endereço. Tá? Na consulta por atividade, ele vai, quando ele clica no link, ele seleciona qual que é o tipo que ele está querendo constituir, se é uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou se é um MEI. Ele avança, quando ele inicia a consulta, e ele vai ter que informar o endereço e o imóvel que ele está constituindo. Então, lembrando que a gente está falando de sistema georreferenciado, a gente passa a fornecer para ele todos os endereços que existem na prefeitura e os imóveis que tem nesse endereço. A gente vai pegar um endereço de amostra aqui, até estava usando o endereço do Espaço do Empreendedor lá, que é Rua dos Fundadores, 565. A gente até gravou o endereço lá. E aí tem a ferramenta de consulta, ele pode usar a inscrição imobiliária, ele pode ir seguindo a lista e ele vai conseguir selecionar o endereço dele e fazer a consulta. Tá? Ele seleciona o endereço, coloca, e aí a gente abre os imóveis que tem nesse endereço, ele coloca qual que é o imóvel que ele vai utilizar. E aí, quando ele avança, ele seleciona uma atividade. Atividade hoje, que é o padrão que a gente tem, que são as atividades KNAIs. Qual que é o KNAI que ele vai constituir na empresa dele. Então, ele seleciona um KNAI, a gente vai usar o primeiro como amostra, e quando ele avança, o sistema responde instantaneamente. Então, é essa vantagem, que você tem em tempo real uma resposta de qual que é o imóvel que ele selecionou, qual que é o zoneamento em que ele está. A atividade, a gente colocou uma atividade com risco considerável, né, que é uma atividade de abate de aves, é só uma amostra, e o sistema indicando atividade não permitida nesse local segundo a lei do zoneamento. E se a atividade for permitida, o sistema vai ter uma tarja verde onde vai falar atividade permitida segundo a lei do zoneamento. Nesse caso, caso, diria que não pode, não pode ter essa atividade. Uma atividade de abate de aves numa zona residencial. Legal. Isso que é importante, a transparência do sistema tanto no passível quanto no não passível, porque a gente está garantindo a legalidade do funcionamento das atividades no município. Essa consulta é pública, gratuita. Qualquer pessoa, por exemplo, um corretor de imóveis que deseja vender um imóvel para esse fim, ele já vai saber exatamente que não pode ter essa atividade comercial lá. Exatamente. E para isso a gente tem até a outra consulta que eu falei que é pública, que é por endereço. Nessa consulta por endereço, a gente vai simular, a gente faz o contrário. Eu não seleciono uma atividade, eu só seleciono qual que é o imóvel e aí o sistema traz quais são as atividades que ali podem ser exercidas. Todas elas? Todas elas. Então, o ponto que você levantou, um corretor de imóvel, ele já sabe previamente para qual destinação ele pode dar para aquele imóvel. Você chega na imobiliária e fala, cara, eu quero abrir um frigorífico. Ele fala, cara, você não pode aí. Aqui você pode ter um comércio, tal, mas isso daí você não pode. Que bacana. Então é uma ferramenta muito importante. Pessoal, vamos colocar o do endereço, a consulta por endereço, para a gente simular. Lembrando que esse sistema já está em operação. Então ali a gente tem o segundo ícone, o padrão é a mesma coisa, você seleciona o tipo que você quer. E aí você inicia a consulta, né? Se é uma pessoa jurídica, física ou MEI, inicia a consulta da viabilidade e você vai informar um endereço. Tá? Formou o endereço, a diferença que a gente não vai informar a atividade, o sistema vai trazer as atividades que podem nesse local. Tá? Vamos pegar um endereço. E aí, de novo, né? É georreferenciado, a gente tem que selecionar o imóvel que a gente vai fazer. Caiu da tela ali, vamos lá, vamos voltar aí. Seleciona o imóvel, o endereço e o imóvel. Aí coloca lá o endereço. Essa questão do endereço, tanto do... Até a gente costuma reforçar isso, é importante,
que você passa a ter os endereços que existem no cadastro do IPTU. Então você não tem mais aquela questão de você digitar um endereço abreviado ou não. Você tem que selecionar um endereço que previamente existe, porque a gente está trabalhando em uma base georreferenciada. Então eu tenho que saber exatamente qual que é o imóvel que eu estou selecionando para que a gente possa fazer as análises do georreferenciamento. Então aí a gente traz o endereço e todas as atividades que podem nesse local, que você pode ver tem 866 atividades permitidas nesse endereço, e aí a gente lista quais são essas atividades que podem ser exercidas neste imóvel. Tá? Cada um desses é uma atividade. É uma atividade. E eu percebo que ali tem o nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, são as etapas... Isso são os licenciadores. Os licenciadores. Isso. A gente já indica previamente para o contribuinte contador porque ele vai passar, é quase que assim, para mostrar o caminho que ele vai percorrer. Então, a atividade ela pode ir nesse local, só que você vai ter que passar pelo desenvolvimento econômico, que é um risco médio, lembrando que pela legislação brasileira, as atividades de baixo risco, então vou até pegar esse exemplo, comércio a varejo de peças, na vigilância sanitária ele é risco baixo, ou seja, ele não tem risco para a vigilância. Ele não vai precisar se licenciar na vigilância. Toda atividade de risco baixo está dispensado o licenciamento. Mas quando eu falo de risco médio e risco alto, ele precisa se licenciar. Então essa empresa, por exemplo, ela passaria pelo desenvolvimento econômico, pelo obras e pela Secretaria de Trânsito. Então previamente o empreendedor já sabe quais são os órgãos municipais que ele vai ter que ter interação e buscar seu licenciamento, sua licença. E essa interação é toda online? Toda online. Não tem mais processo físico na prefeitura. Ótimo. E a consulta é pública, como a gente disse, reforçando, o tempo todo no ar, pode fazer, seleciona o imóvel, o endereço. Para a imobiliária dos demais municípios que a gente já atua, as imobiliárias usam muito isso para locação, porque você previamente você evita problema, né? E a gente fala até às vezes o cara que vai construir um imóvel, alguma coisa, se ele já tem o terreno, ele consegue saber o que pode ali ou não. Bacana. Finalidade. Bom, aí venceu aí a etapa de viabilidade, é isso? Isso. O sistema, essa rotina geográfica que a gente tem, a gente integra com a junta comercial. O sistema ele não desobriga as demais funções que o contador tem que cumprir. Então ele tem que pedir o protocolo na junta comercial e através dessa rotina inteligente de georreferenciamento, a gente faz essa resposta para a junta comercial. Então hoje no município de Itanhaém existe uma integração onde a prefeitura tem o software, o sistema, que busca esse protocolo na junta, faz essa análise de viabilidade e responde os casos que é possível, que são permitidos, ele está sendo respondido automaticamente de 3 em 3 minutos, tá? Via automação, sem intervenção humana. O que ainda depende de um servidor público hoje? Os casos críticos, empresas que provavelmente não podem ir no local, atividades de alto impacto. Então, se eu estiver falando que eu abri até o caso que a gente fez, um frigorífico dentro da cidade, isso vai cair para uma análise da prefeitura. Mas os casos corriqueiros, um comércio, alguma coisa que pode ir no local, isso o sistema responde sozinho de 3 em 3 minutos para a JUSESP, sem nenhuma intervenção humana. São rotinas geográficas e inteligentes do próprio sistema que respondem hoje, o que facilita para o contador. Ele pode pedir um protocolo de viabilidade agora, daqui a 3 minutos esse protocolo está respondido já pela prefeitura. E depois desse tempo respondido pela prefeitura, o protocolo de viabilidade diz que ele está apto. Isso. Qual é o próximo passo? Ele vai seguir os trâmites federais e estaduais. Quando ele passar por isso, ele tem que pedir a inscrição na prefeitura. Tá? E aí o que ele vai ter que fazer para pedir a inscrição na prefeitura? A gente tem também pelo sistema a solicitação de abertura, onde ele vai informar o protocolo que ele tem na JUSESP. Então tem o ícone aí no sistema de solicitação de abertura. Ele vai informar... Mas a produção aí não dá lá, ó. Tem que botar na tela, não consegue? Não, põe na tela ali, olha aqui, ó. Senão o pessoal de casa não consegue ver. Se é um tutorial, é pessoal de casa. Eu acho que a gente até não precisa passar o preenchimento todo, porque a tela é extensa. A gente consegue ir falando, tá? Não tem problema. Essa página, ela tem... Estoura a página, por favor, aí, produção, na tela. Isso. E vamos lá. Esse é o mesmo. Nós estamos na página inicial. Tem o ícone ali no cadastro imobiliário, a solicitação de abertura de cadastro. Tá? Certo. Quando eu clicar nesse ícone, a gente vai ter uma função descendo a tela. Tá? Essa tela são documentos que a prefeitura transparência para o empreendedor. Esses documentos eu preciso que vocês juntem para mim.
E aí a gente tem um ícone ali, solicitação de abertura de cadastro através de empresa constituída no VRE. Ele mudou ali. Tá. Exatamente. Quando ele inicia esse preenchimento, ele vai pedir o número do protocolo. Quando o empreendedor for informar o número desse protocolo e clicar em consultar, lembrando que a gente não consegue demonstrar, até por questões de LGPD, a gente não pode demonstrar dados. Os dados, né? Proteção de dados. Proteção de dados. Ele informaria um protocolo, que é o mesmo protocolo de viabilidade que a gente estava falando aprovado, e o Empresa Fácil, ele acessa via web service a junta comercial e traz os dados dessa empresa constituída para o sistema. Vai ter as telas, né, que vão constituir com esses dados. Então a gente está falando de contribuinte, endereço, atividade, os dados dele. Os dados da empresa e dos sócios, exatamente. Número de funcionários. Exatamente. São dados pessoais, aí, dados particulares de cada empresa. Que é o que entra nesse protocolo. Que é o que entra nesse protocolo. A gente dá a carga desse dado, esse dado vai vir complementando os campos que ele já possui cadastrado na junta. E aí existem campos que a prefeitura exige que não venha o dado da JUSES, porque a gente está falando de dado específico que a prefeitura pede. Número de funcionário, e-mail de sócio, endereço de sócio, um cadastro um pouco mais robusto, que para a prefeitura isso é muito importante. Ele tem que complementar esses dados. Então a gente fala aí que de uma declaração em que ele preencheria 12 telas, ele passa a preencher aí em média de 5 a 7 campos que ele vai precisar preencher, que são os dados que não vêm. O restante ele já aproveita o dado que ele preencheu pela primeira vez lá no VRE. Perfeito. E isso é importante até para depois da coleta de informações e dados, para os gestores se basearem. Exatamente. Né? Porque para os gestores, por exemplo, se eu precisar lá, o gestor lá, o prefeito, o secretário, precisar elencar as empresas, maiores empresas de Itanhaém, número de funcionários. Com esses dados a gente consegue saber quais são as maiores, não é isso? Isso, exatamente. É até importante, né? O Empresa Fácil, para a gestão, ele é um sistema que ele facilita o acesso do público, porque ele tira o processo físico, a necessidade de deslocamento e tudo mais. Mas para a gestão ele é muito importante, porque por trás disso existe toda uma análise de dados, um mapa com as empresas. Então, como a gente trabalha com gel, então para a prefeitura isso é muito importante. Quanto mais dados vocês têm, melhor a tomada de decisão da prefeitura e melhor, obviamente, a gestão pública. Né? Então, por isso que existe essa complexidade de dado, para que a gente também possa entregar para o gestor público bons dados para ele trabalhar, né? Boas a realidade do município, né? O que você falou, onde estão as empresas, quem são as empresas, qual que é o porte, tempo, a gente tem até tempo que ela está estabelecida, porque tudo isso são indicadores, né, para a gestão. E aí depois já vencida essa etapa? Bom, vencida essa etapa, a gente só não consegue simular por causa dessas questões de que dados. Esse aqui, para quem está em casa acompanhando esse tutorial, são só o preenchimento de informações pessoais. E na última tela tem a listinha de documentos que a prefeitura pede, que é documento de praxe. E aí dá para anexar normal. Anexa normal em PDF, Anexa aquele Word. PDF, Word, beleza. Que aí são documentos de CNPJ, contrato social, documento pessoal de sócio, documentos que a prefeitura pede já por comprovação do dado que está sendo preenchido. Perfeito. Tá? Superada essa parte, o sistema, quando encaminha para a prefeitura vai analisar esses dados e vai homologar. A gente chama homologar, a prefeitura dá o ok para esses dados. No momento que a prefeitura dá o ok para esses dados, é gerado o número da inscrição municipal já do contribuinte, então ele já sai com a inscrição e são disparados os licenciamentos. Tá? Nessa fase, eu acho que é muito importante a gente pontuar um pouquinho e ir um pouquinho para o lado do contador. O contador é uma pessoa que maior utilização do sistema vem deles, né? Porque as empresas precisam dos contadores e eles que fazem a movimentação. Então, os contadores, Rogério, eles têm a opção de pedir um acesso nesse sistema, isso já está acontecendo, tem contadores até que já estão movimentando. Eles pedem o acesso ao sistema e com o acesso, a gente tem ali a aba contador, ele solicita o acesso ao sistema e ele recebe um usuário e senha no e-mail dele. Tá? Esse usuário e senha, essa é a tela que ele consegue, ele solicitação de cadastro, ele vai solicitar esse cadastro. Preenchimento de dado, é dado também tranquilo, eu estou pedindo nome, CPF, se ele for contador pessoa física, se ele for pessoa jurídica, razão social, CNPJ, para a gente constituir o dado dele, tá? Existem as duas opções. Ele recebe um usuário e senha no e-mail dele.
Essas empresas que ele for fazer, uma das telas do preenchimento é que a gente questiona se existe contador essa empresa. Ele pode não existir, ele pode ser uma pessoa física, eu abrindo a minha empresa. Se existir contador, o contador consegue naquela tela, se ele já tiver o acesso, vincular a empresa ao cadastro dele já. E aí essa senha que ele tem de contador é como se fosse uma senha, na verdade uma senha de gestão do contador, em que quando ele entra, ele gesta todas as empresas que estão no contrato dele, no usuário dele. Então, é mais uma facilidade, porque ele tem um usuário em que ele consegue fazer a gestão de 100 cadastros, se ele tiver 100 cadastros, tá? Então a gente vai fazer o acesso, a solicitação é bem tranquila, preenche os dados, encaminha para a prefeitura devolve com a senha, via e-mail, nem tem interação, a prefeitura aceitou, ele recebe o e-mail, e depois com essa senha, eu vou fazer um acesso até de contador para a gente ver. Legal, vamos lá. Com essa senha, ele vai acessar o cadastro das empresas e ele dá continuidade no processo. Então, no campo usuário e senha, lá naquela tela dele tem lá tanto solicitar quanto acessar o sistema. Quando ele vai acessar o sistema, pede o usuário e senha que ele recebeu. Ele digita o usuário e senha. O que aconteceu, produção? Pode falar aí. Pode que eu escuto. não ouvi. Fala aí de novo. Não está digitando? Para logar, vocês precisam deixar, não pode estar na tela, né? Para digitar. Faz o login. E a gente volta depois. Dá para digitar aí? Tem o teclado também, tá? Você consegue digitar aí, não? Olha lá, demora um pouquinho. O teclado é para senha. Mas se vocês quiserem digitar na tela enquanto está aí, não tem problema, a gente acessa. É só o usuário e senha. Então tá bom. Esse é o cadastro que é o obrigatório feito pelas empresas contadoras, não é isso? Isso. E o contribuinte, se ele fizer sem contador... E assim, deixa eu te perguntar, é possível separar, por exemplo, uma empresa ter 2 contadores da mesma... Não. O sistema ele tem uma trava de segurança em que se uma empresa está vinculada a um contador, porque o usuário do contador ele pode também vincular empresas a ele. Vamos supor que eu sou um contador, eu administrava uma empresa, a gente encerrou o contrato e ela vai para o seu escritório agora. Pelo sistema você conseguiria acessar e trazer essa empresa para o teu usuário. Só que se ela estiver vinculada ao meu usuário ainda, você não consegue por questões de segurança, né? Porque a gente tem a lógica de que uma empresa está vinculada a uma pessoa, outra pessoa não pode acessar. Mas aí também tem a gestão municipal por trás disso, que consegue tirar esse vínculo. O próprio contador, a gente encerrou, eu não tenho mais contrato, ele consegue tirar a empresa do usuário dele, tá? E se eu for contribuinte, que eu mesmo abri minha empresa, eu mesmo faço a minha contabilidade, eu recebo usuário e senha da minha empresa. Não preciso vincular um contador e eu consigo acessar o sistema perfeitamente. Tá? Legal. Esse aí é o que abriu. Esse aí é o cadastro para ele solicitar. Assim que ele colocou o usuário e senha, essa é a tela que aparece. Não, essa aqui é para ele pedir o usuário e senha. Esse é para pedir o usuário e senha. Aqui é onde ele preenche para pedir o usuário e senha. Depois que gera o usuário e senha, ele recebe no e-mail e aí ele vai logar no sistema, tá? Que aí é essa tela. Então aí a gente vai ter o usuário e a senha dele, de contador. Legal. Agora o pessoal está conseguindo avançar. Agora foi. E aí esse usuário e senha é no e-mail, tá? Não precisa entrar em contato com a prefeitura, nada, a prefeitura homologando ele recebe. Usuário e senha ele loga, e aí quando ele loga, ele já visualiza todas as empresas que estão vinculadas ao escritório dele. E aí a partir disso ele consegue fazer ele tem uma tela que a empresa dele consegue... isso é bacana. Você tem uma tela, contador empresa, tem uma tela única para você fazer gestão de todas as suas empresas. Aqui a gente tem uma, né? Mas se tivesse 20, vai até estar lá as o número 20 de páginas vinculadas. Legal. Exatamente. A produção vai estourar ali na tela ali para o pessoal de casa poder ver. Não está conseguindo botar na... Porque aí ali fica difícil para eles visualizarem. É uma pena. Aí essa tela, ele visualizaria, como você disse, se tivesse uma ou se tivesse 20, tá? E através dessa tela ele consegue fazer a gestão, em que ele acessa ali nas ações, ele acessa o cadastro da empresa, tá? Então, de qualquer empresa que ele tivesse, ele consegue acessar, porque essa empresa está vinculada ao escritório dele, tá? E ali tá as ações, se ela está inativa, se ela está encerrada.
se ela estiver ativa ou encerrada, e isso, mesmo quando ele encerra uma empresa, obviamente ela permanece vinculada ao cadastro dele. O que é esse acessar contrato? O que é isso aí? Acessar cadastro é quando ele entra no cadastro da empresa. Lembrando que a gente fala que o processo agora ele passa a ser todo online. Então, através dessa ferramenta de acessar o cadastro, é que ele consegue fazer a gestão da empresa. Então, a gente vai até pegar o caso lá que a gente tinha feito a consulta da viabilidade, a gente tinha falado, essa empresa passaria pela vigilância sanitária e pelo trânsito. Como que ele faria essa gestão? Acessando o cadastro, tem os ícones de licenciamentos ali, esse daí é o alvará dele, e tem o licenciamento, que é o de baixo. O licenciamento, ele consegue fazer essa interação direto com o órgão. Então, é aí que a gente fala que a gente acaba com o processo físico. A situação ali está aprovada. Está aprovada. A gente pegou uma empresa já previamente existente, com um dado que não é um dado real, é um ambiente de teste justamente por proteção de dados. Então, mas de qualquer maneira, ele conseguiria nessa tela vincular isso vincular um documento, ou até existe uma ferramenta, essa ferramenta de comentário, Rogério, ela é um canal de contato direto com o órgão. Como se fosse um chat. Como se fosse um chat. Que e legal. aí eu posso entrar e questionar até a vigilância, falta algum documento. Fica transparente, né? Porque exatamente. Sabe exatamente onde está parando o processo dele. E além do processo, você consegue ver quem que é o servidor público do outro lado que está operando o seu licenciamento. Porque... Para de ficar, tem que ir lá no desenvolvimento econômico. Exatamente. O cara vai lá no Belas Artes. Chega lá no Belas Artes, não. É lá na Vigilância Sanitária. Aí ele vai aqui no centro. Aí o Vigilância Sanitária, olha, seu processo está parado lá no ISS. Aí o cara vai lá na prefeitura. Olha só o quanto economizou de burocracia, de recurso físico, financeiro, né? Tempo. Isso. Da pessoa, né? Porque o cara, ele vai ter na tela. Nesse caso, até a gente pegou uma empresa de amostra em que ele tem um licenciador necessário. Então, a gente está falando de empresas que vão ter 6. Então, é o que você está falando. Ele teria que tramitar em 6 secretarias. O cara vai fazer isso direto pelo sistema. E aí, cada órgão vai ter o seu licenciamento. Então, se a vigilância estiver pendente, ele vai falar com a vigilância. E o desenvolvimento ou obras, eles operam independente. Então, vamos pensar, a vigilância chegou, a documentação está ok, eu aprovei o meu. O trânsito não saiu, a transparência que você diz, o próprio contribuinte ele vai conseguir ver isso, que a vigilância está aprovada e o trânsito está pendente. Então, ele já sabe com quem que ele tem que falar e ele tem o canal direto, que ele pode entrar ali, colocar um comentário e questionar o próprio órgão. Tá? E até a prefeitura tem essa facilidade de comentar direto para a pessoa, né, para o contador, para a empresa, de solicitar o documento direto na tela, ele recebe o documento por ali. Nesse mesmo local tem o outro ícone ali que é o anexos, é para troca de documento. Tanto o órgão, então eu enquanto órgão licenciador, eu posso, a gente está usuário como contador, né? O contador pode mandar um documento para o órgão. Então eu posso, por exemplo, faltou o meu AVCB, meu alvará do bombeiro. Eu entro aqui, aí a vigilância me pediu num comentário, Matheus, por favor, anexar o AVCB. Eu entro aqui, adicionar, está aqui o AVCB. Ele recebe direto. E a coisa que é importante, né, o pessoal durante a movimentação do sistema vai entender que o sistema ele trabalha com mensageria, a gente chama. Então, quando você fizer uma movimentação, você contador, a prefeitura recebe um e-mail falando, órgão, vamos pensar até nesse exemplo nosso que é a vigilância. Vigilância sanitária, a empresa de nome tal, inscrição municipal tal, anexou um documento. Então a gente avisa o órgão que ele anexou. E o contrário, quando a prefeitura entrar com alguma coisa e falar num comentário ou anexar um documento, a gente dispara um e-mail para o e-mail cadastrado na empresa. Fala, empresa, o órgão licenciador tal anexou um comentário para você. Acesse o sistema e dê andamento. Perfeito. Então é muito transparente. Tá? Olha, a gente está bastante entusiasmado aí para que as pessoas... Porque assim, o sistema é ótimo, o problema são os seres humanos, o problema não, né? A solução, ela também está interagindo com a participação do ser humano, né? Sem a participação das pessoas, tanto da prefeitura quanto os usuários, né, o sistema ele fica inócuo. Né? Nós temos hoje também já feito um decreto, né, pelo município, pelo prefeito, deixando o canal já
como o único canal legal para se abrir hoje uma empresa em Itanhaém. Legal a gente frisar isso também. Desde de quarta-feira à tarde a gente fez o lançamento do sistema e na quinta-feira já estava vigente o decreto. Então hoje não tem mais nenhum outro canal para abertura, alteração e encerramento de empresa que não seja empresa fácil, tem que ser exclusivamente por aí. Eu queria só passar rapidinho ao alvará. É bom a gente falar, o alvará agora é digital também, tá? Então, cumprido todas as etapas do licenciamento, o contribuinte consegue pegar o seu alvará de funcionamento direto pelo sistema e ele consegue visualizar. Aí nós temos 2 exemplos. Aí a gente tem 2 exemplos. Até pedir para o pessoal da produção segurar o clique aí. O alto risco, o que ele está dizendo? Quando essa empresa ela fez o pedido dela, o sistema identificou que uma atividade que dependia de vigilância sanitária, ela tinha alto risco. Ou seja, ela é uma atividade que tem risco para o município. Com isso, ele gerou um alto risco e depende do licenciamento. É muito bom a gente deixar isso claro, Rogério, até para o pessoal que vai utilizar. O sistema, ele opera da seguinte maneira: quando uma atividade de médio risco, quando tem uma atividade que o risco é médio, um comércio, qualquer coisa, o sistema ele vai fornecer um alvará provisório para a pessoa, digital, que é expedido no momento em que ele recebe a inscrição municipal, ele já recebe o alvará automaticamente. Isso não depende mais, não sei como que era o trâmite, mas de um trâmite de processo e de alguém expedir esse alvará. Vai economizar assinatura. E o sistema gera automaticamente esse alvará. E aí o prazo desse alvará é o prazo que o contribuinte tem para licenciar a sua empresa. O alto risco, por legislação, ele não gera nenhum direito da pessoa funcionar antes dele se licenciar. Então ele tem que cumprir o licenciamento para ele alcançar o alvará dele, que era esse caso. Então ele não tinha alvará. Como a gente licenciou e a gente viu lá estava aprovado o licenciamento, ele tem um alvará definitivo gerado. E o alvará fica à disposição para ele imprimir. Acho que agora o pessoal pode exibir. Acho que é a tela. Ele vai abrir um outro PDF. Volta lá. Eu vi ali também que o alvará ele já tem a data da abertura e a data da sua, vamos dizer assim, término do alvará. Isso é importante, porque o alvará, ele é tem gerado... uma data ali, ó, tá vendo? Ele é gerado... Aí, vamos lá. O alvará, ele é gerado de acordo com as licenças. Então, como que funciona a geração, a gente tem a data ali bem frisado por você. Quando o órgão licenciador informa a data da licença dele, se a gente tiver um ou mais, o sistema, na hora que ele vai emitir esse alvará, lembrando que é emitido automaticamente também, não precisa de um servidor para emitir, o sistema faz essas rotinas. O sistema busca qual que é o primeiro vencimento. Então, até por segurança, porque se eu tenho, por exemplo, a vigilância vencendo numa data e o Secretaria de Desenvolvimento Econômico vencendo em outra data, e uma for menor que a outra, a data de validade do alvará vai ser a menor que tem para aquela empresa, independente dos órgãos licenciadores. Até para todos ficar com uma data única, né? Isso. E assim, até pela independência, porque a gente pega casos, por exemplo, que a vigilância ela tem um prazo diferente. Às vezes a prefeitura vai dar um alvará de acordo com o AVCB. E o AVCB vence daqui 6 meses, só que a vigilância vence daqui 1 ano. E aí, se você não faz esse parâmetro do sistema vencer na menor, a gente corre o risco de cancelar os licenciamentos que não precisa. Então, o sistema vai gerar o alvará com o menor. Quando essa data vencer, ele vai cancelar esse alvará e essa licença, comunica o contribuinte via e-mail, falando, olha, venceu, foi revogado, renova. Pelo próprio sistema, pelo mesmo caminho, ele consegue juntar os documentos para o órgão licenciador, para seguir de novo. O órgão licenciador vai gerar um novo licenciamento, só que eu não revoguei aquele que está vigente. A gente tem essa integralidade. E aí, a hora que for gerar o novo alvará vai gerar de acordo com o primeiro vencimento. Entendi. E aí o importante também, aí vocês estão vendo o documento, ele é digital, agora com QR Code de validação, tá, Rogério? Isso é outra coisa importante, a tecnologia para a prefeitura. Eu vou fazer o teste aqui, será que pega na tela ali? Aqui é o seguinte, se o fiscal for até o local... Ele pega o QR Code. Ele pega aqui, ó. Vamos ver se vai pegar aí. Aqui a luz tá... Aí abriu aqui, olha lá. Olha que bacana aqui, ó. Mostra na minha tela aqui, ó. Já, aqui não vai ver, mas abriu aqui, ó. Aí tem os dados. Então aqui, esses dados é fornecido direto pelo sistema. Vamos supor que não é o que eu vou acusar aqui, tá, gente? Mas às vezes acontece de borrar a data lá no papel. Não quero dizer que é por má fé, mas vamos supor que borrou, caiu uma água. Não, a data aqui é X, tá uma rasura.
acabou. O fiscal, ele consegue ter acesso às informações, não vai dar porque está brilhando, mas informações saem aqui, e ó. Até aí, né? Até as licenças que existem. Tem todas as licenças e tudo aqui, ó. Que bacana. Sai tudo aí. Até as licenças também tem QR Code. Às vezes o alvará está vigente e você quer validar a situação dessa licença, QR Code. É a tecnologia avançando para o município, bacana, muito bom. E ajudando a ter na fiscalização, né? Isso aí. Isso é muito importante. E aí também, Rogério, todas as demais movimentações que as empresas precisam fazer, ela faz tudo pelo mesmo ambiente. Então, se ela precisa alterar um dado, eu tenho ali o campo da alteração. Acho que a produção volta aí a tela para nós. Ele vai ter o campo da alteração, ele tem o encerramento. Então, tudo que eu for fazer da empresa, eu vou fazer direto no sistema. Mesma coisa. Acesso ao ambiente e eu tenho as funções ali no menu principal do cadastro, onde ele acessa. Alteração, encerramento. E aí, acho que é importante a gente frisar o recadastramento que está acontecendo no município. Isso é importante, porque tem uma data términa para isso, né? E o recadastramento, ele é obrigatório, viu, gente? Vocês têm que fazer de todos os seus... principalmente empresas de contadores, né? Fazer o recadastramento de todas as empresas. Claro, dar aí a importância maior para as novas, né? E conforme tem aquele tempo, colocar ali um profissional para ir fazendo ali o recadastramento, que é super simples, né? Isso, o recadastramento, ele é a mesma coisa que a abertura, tá? É praticamente como se fosse a abertura. Por que a gente vai fazer? É bom a gente reforçar que a gente fala a questão da importância do dado para o município, né? O município precisa de informação. E aí a gente pega, claro que a gente vai pegar empresas que são mais recentes e que o dado é atualizado. Mas a gente vai pegar a empresa, e acho que a gente viu um caso até essa semana, uma empresa constituída em 2007, 2008. Naquele momento, a complexidade de dado não é o mesmo que a gente tem agora. Então, é importante o recadastramento para que ele atualize seu dado. É importante para a empresa e é importante para vocês, para a prefeitura. Perfeito. Então, ele faz o recadastramento. O recadastramento, essa é uma empresa aberta, já nova no sistema, então o recadastramento ele só é habilitado para empresas anteriores. E como que funciona o recadastramento? Às vezes a gente fala recadastramento, o pessoal fica assustado, porque antes recadastramento era chamar toda uma prefeitura, né, e fazer um recadastramento. E não é isso. O contador ou o contribuinte, se for contribuinte, ele precisa, a gente tem um canal de e-mail que a prefeitura vai divulgar do próprio sistema, porque ele vai ter que, a única coisa, para o recadastramento é importante a gente frisar isso. As empresas já constituídas que não possuem contador, eles vão ter que enviar um e-mail para a prefeitura para pedir a senha, porque a gente não consegue gerar de ofício, porque às vezes o e-mail cadastrado não é correto. Então, para a gente ter segurança que a gente não vai mandar uma senha pessoal para uma outra informação, então quem não tem contador precisa solicitar a senha. Quem tem contador, o contador com aquela senha dele que ele tem gerenciamento, ele consegue vincular as empresas dele para ele. Então ele entra no sistema, vai lá no gerenciamento de clientes, ele consegue adicionar para eles. E é importante também, Rogério, a gente está fazendo esse tutorial, mas no próprio ambiente do licenciador a gente tem um manual que é print de tela, circulado, como faz cada tela certinho para adicionar. O manual tem acho que 50 páginas e para o contador isso auxilia, tá? Então também está disponível lá, depois a gente pode divulgar o link, ele consegue pegar. E ele consegue adicionar os clientes para o usuário dele de contador. E aí ele acessa essa empresa que é antes do sistema e ele clica no ícone recadastramento. Aí é o gerenciamento de clientes que eu citei. Então nesse gerenciar clientes ele consegue adicionar empresas para ele. Ele clicando no adicionar, ele seleciona se é uma pessoa física ou jurídica. E aí ele digita a CNPJ ou a razão social e essa empresa passa a integrar o usuário dele de contador. A inscrição também consegue? Não, inscrição não. Não. É o CNPJ e a razão a gente deixa pelo CNPJ por segurança, porque a gente está falando de dado antigo. Então a gente pega pelo CNPJ. E aí lá no ícone de recadastramento, o que a gente faz basicamente, como eu disse para você que é parecido com a abertura, a gente gera os dados da empresa com os dados que já existem. Então, é gerado a tela com todos os dados que já existem. A partir do momento que ele está lá, essas informações já são... já vem. Uhum. E aí ele complementa o que falta. Pô, a empresa é antiga, não tinha cadastro de e-mail, eu informo um e-mail. E aí até a oportunidade, porque às vezes a gente tem empresa e acontece, né, que o cara fez alterações num período de tempo, isso acabou não chegando para a prefeitura e tudo mais. No recadastramento é a oportunidade de ele corrigir todos os dados da empresa de acordo com o atual contrato social dele. Tá?
É pelo sistema, não tem que vir a prefeitura, anexa documento no final, a prefeitura homologa. Se tiver empresas já com licenças vencidas de vigilância, tal, o processo se dá online, depois ele já consegue seguir com a renovação. Então, assim, demanda esse esforço de pedir o recadastramento, mas facilita, porque ele já vai fazer tudo online do escritório dele, sem necessidade nenhuma de deslocamento. Perfeito. E aí, esse é o... Chega... Aí pega o alvará e pega vamos o ser alvará, felizes. porque a partir do momento que emitiu o alvará, irmão, aí é só trabalhar e ter sucesso, que é o que a gente deseja para todo mundo aí, que daqui para frente vai usar agora o Empresa Fácil aqui de Itanhaém. Olha, estou bastante animado aí com a Empresa Fácil, espero parabenizar aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao prefeito Thiago Cervantes, né, de ter colocado esse sistema para a cidade de Itanhaém. Eu acho que é muito importante, tanto para a gestão, que vai obter diversas informações em tempo real, né, que aí você pode sentar com diversos empreendedores, associações, e explicar como está o desenvolvimento econômico da cidade em tempo real, né, em gráficos, e também aos usuários, né, faz facilitar a vida dos usuários também, facilitando aí o tempo dessas pessoas, a distância delas, né, de não ter que sair do seu local, ir até o Belas Artes, ir até o centro da cidade, ou ir até a prefeitura, enfim, a gente consegue aí poupar aí a energia do usuário e facilitar. Eu acho que esse é o papel da prefeitura, né? O papel é facilitador, não atrapalhar. O quanto menos atrapalhar, melhor. Eu queria agradecer, Rogério, a oportunidade de a gente falar, de divulgar a ferramenta, é muito importante, porque você dá acesso, você dá transparência, acho que isso é algo muito relevante. E também agradecer todos os servidores lá do desenvolvimento, de todas as secretarias envolvidas, não vou citar nome para não pecar com ninguém, porque foi bastante gente que trabalhou no processo. Mas dá para destacar a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Trânsito e Segurança, Secretaria de Obras, Planejamento e Meio Ambiente. A gente tem um trabalho agora, né? Esse pessoal de licenciamento acaba agora se envolvendo no processo, mas a gente tem um trabalho anterior que é muito importante, que é a constituição de todas essas informações, né? O sistema ele tem que nascer, né? É como se a gente estivesse constituindo ele. E é muito importante a fase de desenvolver as camadas, que a gente chama, são as camadas cartográficas, que é onde a gente faz o georreferenciamento, todo o apoio que a gente teve da Secretaria de Planejamento. Então, assim, a gente queria agradecer muito à Prefeitura, porque é um trabalho que a gente fala que é a quatro mãos. Não adianta nós, da Mitra, chegar e falar, vamos implantar o sistema, e a Prefeitura não entrar na ideia junto e fazer acontecer. Porque a informação é da Prefeitura e a gente depende da informação para ter o sistema. Então, agradecer a todos os servidores públicos envolvidos, a secretaria, a oportunidade, a operação que está indo bem, o pessoal já está, claro, estamos aprendendo, curva de aprendizado, isso é normal, mas a gente está com o sistema implantado, o pessoal está se dedicando e está muito bacana, acho que a gente vai ter muito sucesso. É isso, Matheus, agradecer aí, espero que esse tutorial aí seja útil para quem vai utilizar a ferramenta, né? Obrigado aí por ter nos ajudado e ter contribuído com esse tutorial aqui, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade, a gente segue à disposição e vamos em frente, tem muita operação, né? É isso aí, galera. E quem curtiu aí, curte o canal da Top Litoral lá no nosso canal no YouTube e acompanhe também as notícias pelo nosso portal de notícias da toplitoral.com. Valeu, galera. Obrigado, viu?